agradecer a Jesus e agradecer a espiritualidade amiga pela indicação do livro, por termos chegado até aqui com a orientação da espiritualidade, para iniciarmos um estudo de homeopatia, finalmente. Agradecemos, pedimos à espiritualidade que nos ampare, nos abençoe, nos acompanhe, nos intua, sempre a partir de agora. Agradecemos a oportunidade do estudo, do trabalho e do esclarecimento, e que possamos cada vez mais aprender mais e mais para poder contribuir mais e mais e melhorarmos como espíritos a cada dia que passar. Que assim seja. Então, Célia, pode começar então. E se você quiser aumentar o tamanho da tela para a gente ver melhor. Célia, seu áudio tá mudo, tá? A gente não está escutando, não. Agora estou escutando? Vai ficar grande para vocês, né? Bom, então a gente começa aí com um livro novo, né? Homeopatia e Espiritismo. E aí... Ô, Célia, amplia a tela pra gente, tá muito pequeno, não dá para ler nada. Eu ampliei, não apareceu para vocês, não? Ainda não. Você tem que ampliar, maximizar a tela, a sua tela no computador. Eu fiz isso, coloquei em modo de apresentação de slide. Não, botar no modo de apresentação não é aumentar o tamanho da tela. Naquele retângulo lá em cima, do lado do X, tem que aumentar ele. Espera aí. Não é embaixo, não, Célia. É lá em cima. Em cima? Tá na barra lá em cima. Isso. Ah, tá. Agora você pode botar no modo. Agora põe a apresentação de slide, né? Então, aí o livro é o seguinte, ele é escrito por 4 pessoas, a primeira edição dele foi em 2003. E eu achei interessante a gente ver quem são as pessoas, né, que escreveram esses livros. Então, os autores é o seguinte, o primeiro autor aqui, o Célio de Oliveira, é Célio Allan Kardec de Oliveira. Ele é formado em engenharia civil, conferencista espírita, membro atuante do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, dirigente de reuniões mediúnicas há mais de 25 anos, quer dizer, em 2003, tem mais ainda do que isso, né? Autor dos livros Movimento da Fraternidade, Obsessão, e aí vai, né? Aí o Gilson Teixeira Freire é médico graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia pela Escola Medicina Homeopática Argentina, membro fundador do Instituto Mineiro de Homeopatia, onde participa do corpo docente, ministrando cursos dessa especialidade, colabora como professor de homeopatia em outras entidades formadoras e especialista, né? Então, quer dizer, o primeiro é um engenheiro espírita, o segundo é um médico espírita também. A Lenice Aparecida de Souza Alves também é médica graduada pela UFMG, especializada em pediatria e homeopatia, né? Também é membro do Instituto Mineiro de Homeopatia. E o Thales Onofre de Oliveira também é médico, formado pela UFMG, em clínica geral, trabalha no Hospital das Clínicas, também é homeopata. Então, o que acontece? Nós estamos, é um livro de médicos especializados em homeopatia, né? Então, não é qualquer pessoa, né? O livro é o seguinte, ele é dividido por partes. E a primeira parte, é o que a Aline está falando, parece meio um repeteco, é um repeteco, né? Porque ela vai falar, mas com o enfoque de outras pessoas, e são pessoas que são graduadas na área médica, né? Apesar de ter um engenheiro junto, né? Então, a primeira parte que a gente está fazendo, que a Aline conseguiu escanear toda ainda, mas ela é assim, ó. Visão espírita de saúde, a primeira parte. Então, é uma visão espírita da saúde. E ela é dividida em várias subpartes. Tem a introdução, os paradigmas, um novo paradigma,
o paradigma espírita, os fluidos e o ectoplasma, aspectos gerais do perispírito, propriedades dos perispíritos, centros vitais, a reencarnação e a lei de causa e efeito, a visão espírita de saúde, e umas palavras finais, e ele fala a respeito de estar doente. Então, essa é a divisão da primeira parte do livro. A segunda parte do livro vai falar o espiritismo e a prática da homeopatia. A terceira parte, ela vai falar a doença como caminho para a cura. E a quarta parte, o mecanismo da orientação espiritual. Então, essa primeira parte que eu consegui preparar para a gente falar a respeito, ela vai falar sobre a apresentação do livro, prefácio dos autores, eu já falei para vocês, e vamos ver se a gente consegue entrar na primeira parte, que é a visão espírita da saúde, pelo menos a introdução, né? Então, a apresentação, ele coloca assim, vou deixar aqui junto com o livro, porque tem umas coisas que eu tenho que buscar aqui. Célia, só para confirmar com o pessoal que a André entrou agora, né? O Marden já está com o livro também. Ô, Estela, você conseguiu abrir a sua versão aí digital do livro? Andréia, você também conseguiu acessar a versão digital do livro que eu coloquei no grupo? Na verdade, a versão a digital só da primeira parte, né? Só de um pedacinho dele, que a gente vai digitalizando ao longo da semana, né? E toda semana vai ter um pouquinho. Pode continuar? A Andréia não respondeu, não, mas ativou o microfone. Eu respondi. Consegui sim. Não deu problema. Ah, beleza. Então, todo mundo aí está com a versão digitalizada e a gente pode acompanhar o que a Célia está passando, tá bom? Tá. Então, a apresentação, ele fala assim, ele fala da questão do plano espiritual que acompanha a questão da ciência espírita versus o saber médico. Por quê? Porque ele coloca assim para a gente que há uma necessidade urgente de novas orientações e conhecimentos, porque a medicina, que a gente chama hoje de alopata, que é a medicina tradicional, ela é muito materialista, né? Ela é muito não é kardecista de Kardec, ela é kardeciana, ela é muito metódica, né? Então, e ela tem esse método científico de levantar. Ele fala, inclusive, que existem 12.000 doenças catalogadas, né? E não é para a gente menosprezar a alopatia, porque a alopatia ela tem os seus méritos, porque ela descobriu muita coisa sobre a máquina humana, que é o corpo humano, como que ele funciona, como que interagem os sistemas, a respeito dos micro-organismos, né? O desenvolvimento da microbiologia, da infectologia, tudo isso é um ganho, mas que a medicina alopata, ela está faltando algo nela. E quem que vai trazer isso? É a ciência espírita. Então, o espiritismo ele vem para colaborar com a medicina alopata naquilo que está faltando. E aí, a espiritualidade está acompanhando esse desembaraçar, né? Esses entrelaçamentos dos dois conhecimentos. E ele coloca, assim, que os recursos terapêuticos da medicina alopata é muito transitório e paliativo. Ele, na verdade, ele não trabalha na causa do problema, né? É que ele fala assim, opera no campo dos efeitos e não na causa. Ele fala que quando a medicina alopata conseguir acessar a verdade do propósito da encarnação, qual é a finalidade, que é uma finalidade divina, que nós não somos obras do mero acaso, né, que é o que a medicina postula hoje, que vai se facilitar muito mais o tratamento, né? Ele fala assim, que a medicina alopata, ela coloca a saúde como uma conquista, conquistar a saúde na carne sem atender aos imperativos da lei divina. Quer dizer,
ela está só sendo paliativa, ela, na verdade, não está curando, porque ela não está indo, na verdade, no cerne da questão do problema da doença. Ele fala assim, ele coloca assim, como combater os tormentos do corpo sem dominar os males do espírito, de onde tudo se origina. O livro questiona isso, né? Falta isso, né, para a ciência tradicionalista, né? E aí ele coloca assim, esse parágrafo aqui, se vocês tiverem o livro aí, eu acho que é bem interessante acompanhar comigo, ele coloca assim, é necessário convencer, né? É necessário convencer a medicina. Onde que está aqui? Então, é indispensável no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, na verdade, é indispensável convencê-la de que a vida na matéria é mero palco de expectativa do espírito imortal e que os fenômenos patológicos da carne guardam precípua função espiritual no concerto da criação. É premente ensiná-la que a doença, sendo força da alma, fluido da atuação, fluido de dentro para fora, somente pode ser erradicada por impulso da mesma natureza, que toda atuação impondo a calmia fisiológica no carro orgânico, sem o necessário sustento do equilíbrio espírito-energético, é conquista fugaz, destinada a bem-estar provisório, e que, persistindo as causas, a dor continuará incidindo no ser até que este conquiste a ciência do bem viver. O que ele coloca? Que dessa necessidade, né, de mostrar, de se estudar e de se aprofundar nesses conhecimentos, que não é só carne, tem alguma coisa mais, né? Ele coloca que a homeopatia, ela traz o conhecimento do organismo vital, né? Que tudo isso vai funcionar, mas tem uma força que faz com que tudo funcione, que tudo interaja, né? Como é que você pega? A Estela levantou a mão, tá? Você olha para mim, porque como eu estou com a tela aberta, eu não vejo, tá? Beleza, eu vou te avisando. Célia, eu estava vendo um vídeo hoje, que eu até vou colocar no nosso grupo, que fala que a homeopatia vem resgatar Hipócrates. Hipócrates é aquele que todos os médicos, quando formam, fazem um juramento a Hipócrates. Mas ninguém faz o que ele fala, o que ele pede. Eles resgatam um outro filósofo. Mas olha o que Hipócrates fala. Conhecer a natureza do ser para saber como funcionaria para ajudar a natureza e não subjugá-la. Então, a homeopatia tem isso, é conhecer a natureza do ser, de onde vem, né, aquele problema, aquela doença, vamos dizer assim, e não subjugar a doença, é tratar a raiz, né, sem subjugá-la. E ele fala, e nesse vídeo fala muito das crianças quando tem problema de asma e bronquite, né? Aí trata a asma e bronquite. Aí depois a pele começa a ficar toda empipocada. Isso é o corpo colocando para fora tudo. Aí o médico vem e dá um corticóide, dá um remédio, reprime essa saída. Ali fica ali dentro do fígado da criança aos poucos. Então, aí cria um efeito dominó, né? Cria um efeito dominó da coisa. A Andréia também está querendo falar alguma coisa também, né? Você terminou, Estela? Ele fala, né, que hoje os médicos seguem Galeno. E Galeno tinha ideia de subjugar a natureza com advento, subjugar a natureza. Então, é curar e pronto. Ali, o superficial. E com o advento da Igreja Católica no ano 300, a Igreja adotou esse esquema também.
subjugar tudo aquilo que ele não pode explicar, aquilo que ele não pode combater, ele não quer nem saber. Você pecou, você vai para o inferno. Tipo isso, sabe? Então, esse médico fala nesse podcast que, em vez dos médicos seguir Hipócrates, está seguindo Galeno, que é olho por olho, dente por dente. Pode falar, André. Não, eu ia falar, né? Como assim, o Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? Entre aspas, fundador da ciência, da cura, né? E ele falava justamente isso, né? Que toda a busca da nossa cura é o que a Estela falou, seria através da própria natureza. Só que, né, naquela época nem existia essas medicações, mas ele falava também muito do contato com a natureza, né? Não só de tomar a natureza. E o que eu lembrei é que, na verdade, essa é a medicina original. É a medicina, né, da forma como ela foi concebida. Hoje, a medicina que existe é uma medicina totalmente antinatural, forçada. Então, assim, até tem a naturopatia, né, que é uma especialidade, há pouco tempo que ela foi introduzida, hoje tem vários cursos, que é justamente esse resgate. Ou seja, o naturopata, né, o nome já diz, ele busca a cura através da natureza, mas na verdade o que ele está fazendo é justamente voltando à origem da medicina, né, que a gente se perdeu. Hoje... Vou falar uma coisa, o Ezequiel também fala muito, uma coisa que eu acho muito interessante nas quartas-feiras, que ele fala o seguinte, que a alopatia, ela vem, os remédios, as químicas, elas são feitas para matar, não interessa o quê. Então, vamos supor, quer matar, o médico receita um antibiótico para matar um vírus, matar uma bactéria. Em vez de equilibrar, ele mata. Então, ele sai matando não só a bactéria, como mata tudo que seria benéfico, que está ali em volta, sai matando o que está na reta. Então, não é uma coisa que equilibra, igual você falou, não entra em integração com a natureza e nem usa a natureza para reequilibrar, né? Então, esse é um problema. Mas no caso que ele fala aqui de natureza, conhecer a natureza do ser, é conhecer você por dentro. Então, o médico, quando a gente chega no consultório e fala, eu estou com dor de cabeça, então toma uma Neosaldina, vamos falar, não, por quê? O que aconteceu com você qual foi o gatilho para essa dor de cabeça começar? Isso que é a natureza do ser, é olhar o que causou, né, a raiz do problema para poder tratar ali a raiz do problema. E não dar um remédio aí, cobre o problema. E você vai ter dor de cabeça quando a Neosaldina acabar o efeito. Zé, está pequeno de novo o seu slide. Quem quer? Eu fui virar o ventilador, porque o ventilador está fazendo barulho. Célia, coloca no modo apresentação para a gente ver melhor. O André ainda vai falar alguma coisa? A sua mão está levantada. Tá. Então, mas não, ela não vai falar nada, não? Então, aí ele fala assim, que a homeopatia, quando ela surge, né, ela traz esse conhecimento que ela acabou de falar, do organismo vital, né? O que faz aquilo tudo funcionar? Quem é responsável? Quem é responsável por tudo isso, né? Gente, só um pouquinho, peraí. Vamos cá, anda. Os cachorros querem ficar perto de mim, mas estão brincando, aí atrapalha, né? Então, a homeopatia traz essa questão que falta, né? Aí, quando fala de Hahnemann, né? Ele coloca assim, que é o princípio da homeopatia, né? Todos os males provêm do espírito, né? Ele coloca assim, doenças são perturbações energéticas, fala da teoria da dinamização, que a gente não vai entrar agora em detalhe, né? Que essa teoria da dinamização atua na psicosfera humana,
e o uso do princípio da semelhança, que foi todo o processo da homeopatia que foi criado, né? Que é mais ou menos em cima desses itens que eu acabei de citar, que funciona a homeopatia, né? E ele fala, no livro, que no século XIX, um médico francês, Benoît Mouret, quando ele veio para o Brasil, ele era um médico homeopata e espírita. Eles falam, na época, era botiquim, né? Botiquim homeopático, né? Então, ele traz os dois conhecimentos, tanto a questão do espiritismo quanto da homeopatia. E que aqui no Brasil teve uma grande aceitação, os dois, né? Porque aqui a gente tinha muitas curandeiras, mexia muito com ervas, né? Porque como era um país, uma colônia, e tinha pouco tempo tinha sido emancipado, os recursos eram muito parcos. Então, o que você lançava a mão? De ervas, né? Igual a gente tem muito hoje. Por exemplo, tem uma erva no quintal, uma planta no quintal que serve para aquilo, para aquela outra coisa. Então, foi muito bem aceita a questão da homeopatia. E ele coloca assim: admitir a ascendência da alma imortal sobre todos os fenômenos da carne. E isso é necessário que a medicina alopata ela entenda. Eu não acho que está muito demorar muito assim, não, porque assim, eu aposentei em 2014. Quando eu trabalhava no início de 2000, já tinha a Associação Médica Espírita, já se falava de homeopatia, já se falava da questão da interação, da atuação do corpo, então eu acho que a gente já está no caminho. Vai demorar um pouquinho? Vai, porque sim, a gente fala da hegemonia médica, né? Porque aquele conhecimento fechado. Hoje os meninos vão para a faculdade, eles aprendem que eles têm um curso de fisiologia, mas eles têm o curso de princípios de como a doença atua no normal. Então, eles tratam a doença e não o doente, a pessoa que está doente. E essa apresentação do livro foi feita por Bezerra de Menezes, né? Isso que a gente acabou de falar aqui, resumidamente, foi o Bezerra que traz, né? E ele fala, que eu acho que é uma coisa que precisa de não desvalorizar, ele fala que a gente não pode menosprezar a alopatia, porque ela trouxe muito ganhos, né? Mas que quando ela se juntar com a questão espiritual, que é o que já está acontecendo, ela vai dar um up, né? Ela vai melhorar muito mais a questão do tratar a pessoa, né? E aí a gente passa para o prefácio. Esse prefácio não tem assinatura, não sei quem fez o prefácio. Eu acredito que foi um dos meninos que escreveu o livro, né? E aí o prefácio é assim: por que este livro? Por que se escreveu esse livro? Aí são os questionamentos do livro no decorrer do estudo do livro. Vai falar o seguinte: existe interação entre a medicina homeopata e a ciência espírita? Há possibilidade dessa interação? O livro vai discutir isso, né? Os paradigmas divergem ou se complementam com relação aos paradigmas espíritas e da homeopatia. Pretende denegrir a medicina alopata com esse livro? Esse livro vai demonstrar as relações entre as duas ciências, né? Tanto a homeopatia quanto a ciência espírita. Ele fala que uma complementa a outra, né? No decorrer do nosso estudo, a gente vai chegar a essa conclusão. Confirmam a realidade energética do ser humano e o princípio espiritual que comanda o corpo físico. Ele fala do paradigma da cura, que só acontece com a harmonia da alma e o reequilíbrio das energias vitais, né? Ele fala que a alopatia, eu cortei aqui, é o que a gente acabou de falar, né? Vai ter um capítulo falando que para a gente não desvalorizar tudo que foi angariado com a ciência alopata, né?
E o Espiritismo, ele veio não para todo mundo, ele veio para criaturas que já estão em processo de consciente, né? São seres conscientes que já estão questionando, né? Querendo mudar visões, querer saber por quê, se tem outro jeito. Que adianta você tomar, igual a gente fala muito, você toma um remédio, uma Novalgina, por exemplo, que é uma dipirona, para dor. Só que ela ataca a medula óssea, ela precisa ser usada demais, ela pode causar uma anemia. Você toma... A Estela levantou a mão, viu? Deixa eu só concluir aqui, Estela. Você toma, por exemplo, o AS, que é um anticoagulante para poder melhorar a fluidez do sangue. Mas, compensação, você está com uma gastrite na pessoa, entendeu? Pode falar, Estela. Eu só discordo de uma coisa, de falar que o espiritismo não veio para todo mundo. O espiritismo veio para todo mundo. É uma doutrina democrática. Agora, vai aproveitar aquele que se interessa pelo estudo, pelo espiritismo. Mas ele veio para todos. Dentro da doutrina não tem preconceito, não tem nada dessas coisas. Veio para todo mundo. Eu acho, é a minha opinião. Não, mas aqui é a opinião do autor, né? Eles colocam aqui, ó, no livro, entendi que você está questionando, né? A minha opinião. Ele coloca assim, que ele fala assim, deixa eu até achar o parágrafo, para ler o parágrafo para você ver. Ele coloca que ele põe assim, ó. Aqui, ó, de outro lado, o Espiritismo é uma doutrina assentada na tríplice fundamento da ciência, filosofia e religião, ignorada e até ridicularizada por muitos que preferem situá-la nos terrenos alagados do misticismo, do dogmatismo e congênese no culto afro-brasileiro. Não se trata de uma doutrina reservada às massas, e sim à criatura consciente, ansiosa por conhecer e pesquisar a sua realidade, que transcende sistemas, órgãos, núcleos e funções. Então, aí eu acho que foi uma questão aí que você usou essas palavras para explicar uma coisa que o livro não falou. Que o livro falou que o espiritismo ele não é para fazer proselitismo, não é para fazer, para rebanhar massas, mas para a pessoa consciente. Aí vai no que a Estela falou, que o espiritismo ele vai sensibilizar aquele que está pronto para ser sensibilizado e para ser que quer mudança. Mas realmente o espiritismo está aí para todo mundo. Como disse, ele não tem o interesse de fazer arrebanhar massas como se fosse a questão não seria quantitativa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar o texto, porque senão a gente pode falar uma coisa e realmente na verdade, pode falar que a gente não expressar direito, né? É que ele coloca, que eu entendi aqui, mais ou menos o que vocês falaram, que você, para se interessar por, você tem que ter alguma coisa desperta, né? Porque, por exemplo, pois é, mas não quer dizer que não foi feito para qualquer um, ele foi feito para todos. Porque todos um dia, com certeza, vão passar por ele, em algum momento, lá na frente. Mas para cada um vai ser num momento diferente. Mas se você colocar... não é como se... do jeito que você falou, fica parecendo que o espiritismo é uma coisa elitista, que é só serve para algumas pessoas. Não é assim. Ele vai servir para aqueles que estão querendo a mudança, querendo se conscientizar e melhorar cada vez mais. Mas ele não está restrito, não. Não é restrito, não. Estou te falando assim, que eu entendi que ele tinha falado isso, né? Que está reservado a pessoas que são, ó, ele coloca aqui, ó, criaturas conscientes, ansiosas por conhecer e pesquisar a realidade transcendente dos sistemas, que as pessoas que percebem que não é só aquilo, tem alguma coisa além, né? Então a pessoa tem que estar desperta, senão ela não vai perceber, né? Então Jesus falava isso, né? Não é todos que têm ouvido de ouvir, olhos de ver, né? Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouçam, que têm olhos de ver, que vejam. Então, as pessoas vão entender de acordo com o entendimento próprio dela.
e que você não vai ter interesse por uma coisa que não te chamou a atenção. Você ainda não está desperto para ela, né? Vamos continuar aqui a fala do livro aqui. Aí ele fala assim, continuando no prefácio, né? Ele fala assim, a visão homeopática, igual a que a Estela trouxe, né? A visão homeopática ultrapassa os limites acanhados do sistema nervoso central. Quer dizer, não é só cérebro físico, né? Ela apodera-se do psiquismo, é uma coisa além de simples células funcionando e reagindo e agindo, né? E trata da energia vital que permeia o cosmos todo, não é uma propriedade só do ser humano, é de todo o universo, né? Tudo ao nosso redor vibra e tem energia, né? E ele fala que essa sigla aqui, movimento não, é modelo organizador biológico. No Espiritismo, a gente tem o modelo organizador biológico, que a gente chama de psicossoma ou perispírito. E quando a ciência, a medicina alopata começar a perceber as propriedades da função desse órgão, né, que esse é um modelo organizador biológico, ela vai entender muitas coisas que desencadeiam doenças no corpo físico, né? Que é aquele elo do psicológico, do psiquismo, do espírito com a matéria, né? E aí vem a questão da tese hipocrática, que a Estela trouxe para nós também, que o livro ressuscita, né? Ele fala assim, que Hipócrates falava assim, existe doente e não doenças. Dessa fala aí, que o Vicente fala muito lá no Maria Francisca, é essa, né? É de Hipócrates, né? Não existe doente, o que existe é doenças, né? E o Einstein fala assim também, que Albert Einstein fala assim, a religião ser científica e a ciência ser religiosa. Quando você vincula os dois, você usa os dois, um complementando o outro, você tem explicações para muitas coisas que, se você usar cada um separadamente, fica faltando alguma coisa, né? Alguém coloca assim, a ciência sem religião, eu não lembro, e a religião sem a ciência é manca, lembra-se dessa fala? Eu não lembro dela de cor. Isso é um dos nossos filósofos, né, espíritas, que fala sobre isso, né? E ele fala assim, a visão homeopática ultrapassa os limites... Não, isso aqui eu já falei. Aí ele fala assim, questões atinentes à oposição saúde-doença. Eles vão discutir no livro essas questões, né? O que é saúde? O que é doença, né? Existe isso, né? Igual a Organização Mundial de Saúde coloca aqui bem-estar emocional, social, né? Então, ampliou demais, né? O que é saúde, né? E aí o livro vai discutir isso. E ele fala, ele vai rever várias questões que eu achei muito interessante, né? A questão da ética hipocrática, a verdade cristã, o amor agostiniano, o mundo das ideias platônicas. Platônicas aqui é de Platão, viu, gente? Não é platônico de amor platônico, né? A humildade franciscana e a convicção raminemaniana foram os ingredientes para formar esse livro, para escrever esse livro. Então, eles usaram todos esses conhecimentos aqui que eu compilei aqui para desenvolver o livro que a gente vai estudar, né? E o final da obra, ele vai falar sobre a orientação espiritual, que a gente já viu também com a ótica do Robson Pinheiro, né? Vai falar sobre receituário mediúnico, sobre influência dos espíritos no processo de saúde e doença, e vai falar, né, ler algumas mensagens de Ramina, né, que é o papai da homeopatia, né? E agora, alguém quer falar mais uma coisa? Não, eu quero ler uma coisa aqui. Aqui atrás, está me mandando eu ler essa mensagem dele, que é o seguinte. O Samuel, né,
mais fácil, ele deixou uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ao tratar da causa fundamental da cólera. Ele coloca assim, tem um enxerto só da fala dele. Ele fala assim: acreditai que um espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Não possuindo um organismo apropriado a secundar a violência, expansível. O corpo não dá impulso de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estavam o mérito e a responsabilidade? Então, esse aqui é um enxerto lá do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma mensagem dele no capítulo. Eu achei muito interessante, porque ele colocou isso aqui, e assim, é uma síntese, né? Por exemplo, se o espírito é um espírito colérico, mas está num corpo que a gente chama de linfático, é um corpo mais tranquilo, que não tem muita reação violenta, o que acontece? Esse espírito, ele é bilioso, ele vai fazer com que esse corpo tenha reações de raiva. Mas se for o contrário, não vai acontecer, porque o problema é do espírito. Aí a gente vai naquele famoso ditado, né? A carne é fraca, não é nada, né? Quem é fraco é o espírito, né? Não pode jogar a culpa na carne, o problema é espiritual. Aí a gente vai entrar propriamente, agora a gente entra propriamente no livro, né? Aí eu acho que não sei se vai dar. Mas aí nós vamos deixar para a semana que vem. É só botar uma pincelada, uma né? introduçãozinha. Então, a primeira parte, aí eu queria olhar com você como que a gente vai dividir isso, porque é o seguinte, a primeira parte, todo mundo tiver com o livro na mão, pode olhar aí, vai falar assim, olha, a primeira parte, olha lá na visão espírita de saúde, olha a quantidade de coisa que tem aí. Tem a introdução, os paradigmas, o novo paradigma, o paradigma espírita. Eu acho que isso aí dá para discutir num dia só. Aí depois tem os fluidos e o ectoplasma, aspectos gerais do perispírito, propriedades dos perispíritos, seria acho que outro estudo, centros vitais, outro estudo, a reencarnação e as leis de causa e efeito, outro estudo, a visão espírita da saúde, outro estudo, entendeu? Dividir assim em partes, porque até aqui, até o paradigma espírita, eu acho que dá para fazer tudo junto, porque é teoria. Pois é, e aí nós vamos ter que dividir esse estudo e colocar lá no grupo para quem que vai fazer o quê. Porque... então, vocês concordam de dividir? Eu vou parar de compartilhar. O paradigma espírita, eu acho que dá para fazer num dia só, sim, com certeza. Até o paradigma espírita dá para fazer no próximo domingo. Aí, quando você começa a falar de fluidos e ectoplasma, não dá para misturar o assunto. Inclusive, esse fluidos e ectoplasma, tem um livro também que eu já até indiquei para vocês, que chama Ectoplasma, Conclusões de um Médico Psiquiatra, que eu acho que vale a pena demais a gente ler. O Ezequiel também endossou esse livro, levei esse livro para ele pessoalmente uma vez, e ele falou, excelente livro, pode estudar por ele. Então, assim, dá para embasar bastante coisa nele também, né? Mas... Célia, você consegue fazer o paradigma, no paradigma? Não, até lá eu consegui resumir, porque isso aqui a gente até já falou muito sobre isso, né? São só teorias. Até o novo paradigma, dá para o paradigma, até o paradigma espírita, né? Que é o que já está Mas a gente tem que lembrar, Célia, que é o seguinte, uma coisa é a gente falar e passar pelo assunto, outra coisa é a gente debater aqui o que cada um tem a visão. A gente precisa elaborar isso melhor. Não é só passar por ele, como diz, né, atropelando tudo, não. Mas então... Eu acho assim, esses paradigmas aqui, a gente pode fazer, eu acho que ele pode ser um bolo só, né? Para não mudar de gente que tá. Né? Eu acho lembrando, que gente, que o estudo é de todo mundo, né? Então, todo mundo contribua também com a visão que teve sobre a leitura.
Porque chegar aqui, ficar todo mundo calado, uma pessoa só falando e a gente só escutando, isso não é estudo, né? Estudo é cada um ler, cada um estudar e anotar o que entendeu, anotar o que tem dúvida e a gente debate aqui. A gente precisa da participação de todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que se esforçar mais. E agora que a gente está entrando no assunto de medicina homeopática, né? Homeopatia propriamente dita, a gente tem que ficar firme agora, né? Porque uma coisa é ficar na teoria, agora nós vamos entrar direto no assunto. Então, tem que ter participação de todo mundo aí. A gente tem que se esforçar nesse sentido, beleza? Ok. Alguém quer comentar? Próxima semana a gente faz isso aqui, né? Isso. E aí, durante a semana, eu vou pegar lá, vou listar quem que vai fazer o quê. E aí, vocês colocam o nome de vocês na frente do item aí, que é a partir do fluido de ectoplasma, né? Quem que vai fazer o quê. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, Célia, brigadão. A gente vai continuar, então, essa primeira parte na semana que vem, no próximo domingo. Beleza? Obrigada, ficou muito bom. E a gente, como eu estou te falando, a gente precisa ter mais participação aqui. Né? Vão ler mesmo. Então, vou passar o material ao longo da semana, eu vou digitalizando o livro e passando para vocês. Mas vocês têm que estudar também. Não é só chegar aqui e ficar ouvindo quietinho, não. Tá bom? Aline, eu coloquei a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Peraí, um de cada vez. Peraí, quem está falando? Aqui tem um estudo eu gosto muito do pessoal da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Eles têm um estudo que eu dei uma olhada, gostei bastante, que eu posso colocar aqui no grupo para a gente ouvir. É um estudo de 1h30, quase 2 horas. Tudo que vocês encontrarem sobre o assunto, sobre o tema, que tiver a ver com o livro que a gente está estudando, toda essa primeira parte aqui. E a gente até debate isso depois. Toda essa primeira parte, porque eles têm mais recursos de literatura, então eles trazem muita coisa interessante com relação a esses paradigmas, as questões dos postulados da homeopatia, entendeu? Coloca lá no grupo para gente, que a gente vai estudando. Pode falar, Estela. Eu coloquei no grupo o podcast que eu escutei. Eu já escutei 3 vezes, anotei um monte de coisa, porque o cara é muito bom. Uma coisa que eu falei na quinta-feira para uma reunião mediúnica lá, que eu acho que a gente tem que refletir muito sobre o nosso papel no grupo espírita, não só no estudo, mas como médiuns, como tarefeiros. A gente está lá quando dá, quando tem, se sobrar tempo eu vou, quando der eu chego lá, quando der eu participo de reunião, quando der eu estudo, quando der, a gente tem que se questionar isso, porque se for assim, dificilmente a gente vai avançar como espírito e como médium. Né? E hoje o Vicente falou várias vezes lá na tarefa, hoje, que é a tarefa do Cristo, mas a gente tem que se preparar porque há uma rotatividade de pessoas no grupo espírita. As pessoas vão ficando mais velhas ou vão desencarnando, e a gente teve um exemplo disso essa semana, que é de um dia para o outro que acontece. Né? Então, a tarefa tem que continuar, mas a gente está se preparando para substituir essas pessoas que estão desencarnando? Então, a gente tem que ver qual é o nível de dedicação que a gente está tendo na casa espírita para manter esse trabalho vivo, esse trabalho atuante. Então, eu não digo nem como médium, né? Como ser a caminho da evolução e em busca do Pai, né? Porque a gente fica muito colocando nas nossas outras. Porque o Vicente é líder, porque o fulano que faz, ele toma frente. A gente não se coloca na posição de um dia eu vou ser presidente dessa casa, um dia eu vou ser coordenador doutrinário dessa casa, um dia eu vou ser médium que vai fazer tratamento aqui com o povo. A gente não se coloca nessa posição, a gente acha que é só o outro que vai fazer. Não é assim não, viu, gente? Daqui a pouco todo mundo está desencarnando e aí? A casa vai acabar por causa disso? Então, vamos pensar o nível de dedicação que a gente tem. E a gente já está avançando no horário. Estela, faz a oração para a gente, final para a gente encerrar. Obrigada, então, viu, vamos gente? agradecer a Deus mais esse momento aqui de interação, de estudo, pedindo a Ele que nos ajude nesse nosso propósito de estudar para ser pessoas melhores e para fazer o melhor para nós e para o próximo, para aqueles que nos cercam.
que não adianta nada também a gente estudar e ficar só colocando na casa espírita, né? É no nosso dia a dia, é na nossa família. Então, agradecendo a Deus essa oportunidade de estar aqui nesse estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, principalmente aquele mal que ainda reside em nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, gente. Tchau, gente. Até já. Bom, comigo a boa